Então estamos hoje aqui na cidade de Areias. Bem, mas então o nosso vídeo hoje ele tem como propósito trazer para nós, para quem está ouvindo ele, sobre a questão de 5 itens que nós não podemos fazer. Você vai entender. E isso vai servir muito bem para você, para mim, para nós, que às vezes nós somos um pouco relaxados e nós fazemos ou desejamos. Só que ele é complicado para a vida. São 5. Primeiramente, você querer ajudar alguém para você se envolver. Isso é muito complicado. Por quê? Quando você ajuda e você não se envolve, é diferente, é outros 500. Mas quando você se envolve, a questão fica mais preocupante e complicada. Por exemplo, você empresta seu nome para alguém, para financiar um carro, uma moto, um objeto, ou emprestar um dinheiro. O seu nome também está em jogo. Além de você ajudar a pessoa, seu nome também está em jogo. Porque se ela não te pagar, você vai ficar sem o amigo e sem o dinheiro. Então esse é o passo primeiro que você não deve fazer, emprestar seu nome. Se a pessoa não tem um nome limpo, ela não vai zelar do teu. Pense nisso. Segundo item que você não deve fazer: utilizar um som muito alto. Se você observar muito bem, você conversar com um médico, ele vai falar para você, tem 2 órgãos humanos que é muito sensível. São os tímpanos, que é da audição, e os olhos, onde você enxerga. Mas porém, ele é muito importante para a nossa vida. Imagina uma pessoa que ela é deficiente visual. Deve ser triste, né? Não enxergar a luz do dia e nem as cores, as flores coloridas. É complicado. Então é bom que nós preservamos aquilo que Deus nos emprestou, porque também não é seu, também não é meu. Deus nos emprestou. Da mesma forma que você enxerga e você ouve, e nós ouvimos, nós poderíamos então ser um deficiente auditivo ou visual. Você já pensou nisso? Pois é. Se você nunca pensou nisso, vale a pena pensar um pouco sobre a questão da vida. Que a vida ela é boa, mas ela precisa de cuidado. Eclesiastes, no livro de Eclesiastes, que é o livro do rei Salomão, capítulo 7, versículo 17, ele fala assim: não seja nécio para que você não venha perecer antes do tempo. Quando ele fala assim, ele não fala só da morte, ele fala em tudo. Tem muitas pessoas que estão falidas, perdeu a família, tomou um prejuízo, tudo por causa que ele foi nécio. Então a gente tem que ser um pouco sábio para viver um pouco mais. Se você não tiver essas experiências, é complicado para você. Então o segundo item eu já falei, que é o som alto. O som alto é complicado. Você vai ter problema nos tímpanos. Futuramente você vai ser um candidato à surdez. E hoje nós temos com esse problema, muito som à noite, dentro do carro, na casa, da televisão. Isso é muito complicado. Então vale a pena nós cuidar de nós, da nossa saúde. Terceiro item que você precisa saber que nós não devemos fazer. Temos que preservar também para que você viva melhor, para que eu viva melhor. É o uso excessivo de celular, de telas, de computador, de televisão. O que acontece? Os nossos olhos são muito sensíveis. E com o uso excessivo, você vai perdendo a pigmentação dos seus olhos e você será um futuro, como fala aí o português, claro, cegueta, né? Porque você não teve o cuidado de se preservar. A mesma coisa você ter um carro e você cuidar dele. Os pneus estão ruins, vamos colocar um jogo de pneu novo. Isso é uma preservação, porque aquele pneu pode furar a qualquer momento. Agora, da nossa vida, você não tem cuidado com a sua vida, com o que você ouve, com o que você vai falar, com o que você vai fazer. Isso tudo tem que ter cuidado, porque é você que está em jogo. Então vale a pena ressaltar que o melhor patrimônio, o melhor investimento que nós fazemos é em você mesmo. E muitas vezes nós não fazemos isso.
Quarto item, nunca saia por aí fazendo propaganda da placa religiosa do seu ministério, da sua igreja. Eu vou falar por quê. Sabe por quê? Eu já passei em 3 ministérios. Nunca fiz propaganda, mas se eu tivesse feito propaganda, eu tinha me arrependido. Por quê? Eu estava fazendo propaganda de uma, daqui a 5 anos eu estou em outra. Você não sabe quanto tempo você vai permanecer nela. Daqui a um tempo você pode migrar para outra, você vai achar melhor a outra, você vai mudar. E você fez propaganda daquela, aquele tempo todo, agora você não está mais nela. Digo isso como experiência, porque tem muitos amigos, muitos colegas meus que cultuavam comigo nas igrejas, os caras eram pastor, era ministro, e faziam uma propaganda fora de sério. Hoje eles estão longe daquele lugar onde eles morriam pela placa daquela igreja, daquele ministério. Porém, uma coisa é certa, você tem que fazer propaganda de Jesus Cristo, porque foi Ele que morreu na cruz do Calvário para dar vida, para que nós tivéssemos então acesso à salvação. Não ministério. Ministério é politicagem de homem. Cada um tirou uma fatia e você precisa entender isso. Tem que abrir a mente para que nós possamos compreender e viver melhor. Já tem pessoas que elas não têm essa noção. Elas acham que aquilo que ela aprendeu, aquilo que ela está fazendo está correto, já está cauterizado na mente. E não é bem assim. Sempre tem alguém que é mais experiente do que nós e que tem uma experiência maior e vai nos instruir. Isso é muito bom. Nós ouvir as pessoas, nós entender as pessoas. Tem pessoas que não querem nem nos ouvir. Quando você fala sobre alguma coisa, sobre Deus, ela não quer ouvir. Meu Deus, tem alguma coisa melhor do que falar sobre o Criador, sobre o Supremo, sobre o que Ele quer, como que Ele tem o seu projeto de salvar o homem. Isso é uma coisa bela, mas muita gente não gosta. E você precisa preservar a sua vida também espiritual, para um dia nos encontrarmos então com Deus. Tudo é com cuidado. Você tem uma máquina na sua casa, você tem um cuidado dela, para ela ter mais vida. Você tem um animalzinho, você vai cuidar dele, para ele viver melhor. E você? Você precisa se cuidar de você também. O que você faz, onde você vai, será que você não está fazendo errado? Será que onde você está aprendendo, não está aprendendo errado? Ressaltar mais um pouquinho para você compreender. Observa bem. 2 advogados conversando. Um não enrola o outro e não engana. Porque ambos conhecem a lei, estudaram, fizeram faculdade e eles têm o mesmo conhecimento. Então, um não pode enganar o outro. 2 médicos, da mesma forma. Ambos têm o mesmo conhecimento, um não engana ao outro. Agora, eu posso enganar você. Por quê? Naquilo que você não conhece. Porque você não conhece a área que eu estou te falando. Aí então, onde entram então, os golpistas, as questões que as pessoas andam todas embaraçadas com problemas. Porque acredita ou faz algo errado. Tipo religião, negócios, confiança. Isso é muito importante para a vida. E nós temos que ter muita cautela para viver melhor. A Bíblia fala para nós não emprestarmos dinheiro. Você quer ajudar alguém? É muito bom. Olha, eu particularmente, eu me sinto útil. Porque eu ajudo algumas pessoas. Mas porém, não me envolvo. Por quê? Se a pessoa ela quer o meu cartão de crédito, por exemplo, emprestado, eu não empresto. Mas se eu tiver 100 reais ou 200 reais na minha carteira, eu pego e dou para ela. Se ela me pagar, ok. Se ela não me pagar, é só os 200 que vai e acabou. Agora, se eu empresto o meu cartão, se eu empresto o meu nome, ela leva embora, ela faz uma conta, depois ela não me paga, aí meu nome vai ter que responder. Então eu acabei me envolvendo. Então você tem que pensar nisso. Você não deve se envolver. Bem, essa é uma parte da vida que exige bastante sabedoria, apesar que a vida toda, em tudo que nós fazemos. Bem? Depois, no 5, não seja mole. Porque os oportunistas procuram a maneira que você fala, muito simples, como você age, e eles vão vasculhando você e acham, é esse que eu quero. Então você tem que ter um pouco de rigidez, observar melhor aquela pessoa, não confiar muito nela, porque você não conhece ela.
Até os que nós conhecemos é complicado, imagine quem nós não conhecemos. Isso é bom para nós viver melhor, né? E viver bem é bom com Deus. Sem dívida, sabemos que temos o Senhor do nosso lado, mas porém nós temos que ter sabedoria. Porque aquilo que Deus não vai fazer por você é aquilo que você pode fazer. Entenda isso. A Bíblia todinha fala isso. O que você pode fazer, Ele não vai fazer. Se você pode pegar esse muro aqui e remover, Deus não vai remover. Agora, aquilo que você não conhece, Ele vai fazer por você. E as pessoas entendem errado, ou explicam errado, ou enganam os outros errado. E as pessoas estão perdidas e enganadas todo o tempo, vivendo uma vida de enganação pelos enganadores. Então é assim que Ele quer. Para resumir, fechamos, concluímos o nosso vídeo de hoje. O que você consegue fazer, Deus não vai fazer por você. Entenda, de novo. Mas o que você não consegue, Deus vai te ajudar. Então não fique esperando lá porque o Senhor vai vir, vai me ajudar. Negativo, Ele não vai vir. Você tem que lutar. Você vai ter que se esforçar. Você vai ter que guerrear. Aí sim Ele vai te dar a vitória, porque você está se esforçando. Bem? Nós estamos na cidade de Areias, achamos esse lugar maravilhoso, lindo. Olha só, essa vista deslumbrante aqui para mostrar para vocês. Tá? Nós percorremos o nosso país aí inteiro aí para mostrar a beleza do nosso país. Onde tem muitas pessoas que conhecem muito lugar lá fora, muitos países, mas não conhecem a beleza natural do nosso Brasil, que é lindo também, né? Em vistas, em paisagem. Né? Acabamos de passar ali numa cidade de Areias, entramos ali no museu, muito bom, legal. E eu estava observando as questões das máquinas antigas, as ferramentas antigas que hoje não tem mais, não vai mais existir, porque cada tempo que passa vem máquinas diferentes, mas novas, com mais resolução, que hoje nós temos o computador aí que nos instrui, ajuda bastante. E nós aprendemos bastante que o que passou, vai vir outras coisas diferentes. Mas para mim, as coisas antigas, as ferramentas antigas, era bem melhor do que as de hoje. Até mais, até o nosso próximo vídeo. Dá um like aí para nós, aguardamos aí você, o seu comentário. Obrigado.